Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e na aula de hoje vamos falar de pressão hidrostática ou pressão em um líquido. Aqui nesta aula nós vamos definir os termos gerais do conceito de pressão, onde nós já havíamos discutido em outra aula. A partir deste momento, nós vamos discutir o primeiro tipo de pressão, que é chamado de pressão hidrostática. Tem muitas pessoas que confundem com o princípio de Stevens. Sendo assim, nós vamos entender a diferença entre os dois tipos. E para isso, pessoal, vamos começar a discutir falando sobre a pressão hidrostática, ok? Para isso, vamos imaginar uma seguinte situação, onde nós temos uma pessoa que esteja mergulhando a uma determinada profundidade, onde essa coluna de água acima dessa pessoa, nós vamos representar por H. E essa altura da coluna de água que está acima dessa pessoa é que faz uma força sobre ele, porque essa coluna de água tem um peso exercendo sobre a pessoa. E a força por unidade de área, nós já conhecemos por pressão. E nós temos por objetivo, nesta ocasião, de identificar quais os fatores que influenciam no valor da pressão hidrostática. Experimentalmente, percebe-se que quanto maior for o valor da densidade do líquido, do qual ele está mergulhando, maior será o valor da minha pressão feita sobre uma determinada profundidade, não é isso? Bom, meus queridos, a densidade do líquido é algo a ser levado em consideração. A densidade da qual eu vou representar simplesmente pela letra D. Outra consideração importante é a aceleração da gravidade, que também influencia no valor da pressão hidrostática. Sendo assim, quanto maior for o valor da gravidade, maior será o valor da pressão hidrostática. E o terceiro e o último fator que nós vamos identificar como sendo aquele que influencia no valor da pressão hidrostática é a altura da coluna do líquido. Essa altura da coluna do líquido é o que nós chamamos de profundidade, onde nós vamos representar por H. Uma observação importante que vocês devem fazer é como nós podemos reunir esses três fatores que influenciam na pressão hidrostática em uma única equação. Ou seja, como que a gente vai fazer para calcular a pressão hidrostática em função desses três fatores que eu apresentei? Então, meus jovens, nós vamos analisar isso de uma seguinte situação. Veja o nosso recipiente, um copo, do qual ele tem um líquido qualquer. Ele tem uma área no seu fundo, aqui, ó, a área que nós vamos representar. E como eu acabo de colocar para vocês que a pressão hidrostática ela é ocasionada pela força que é feita sobre um determinado ponto, ou seja, a uma profundidade, sendo assim nós podemos deduzir essa equação da pressão hidrostática que reúne esses três fatores, como sendo aqueles que influenciam no valor da minha pressão hidrostática. Então, a partir deste conceito geral de pressão, ou seja, onde a pressão é igual à força sobre a área, mas vejam bem, a força neste caso é feita sobre o fundo do recipiente. E a força que é feita sobre o fundo do recipiente pelo líquido é o próprio peso. Como sabemos que peso é igual a massa vezes a gravidade, então nós temos que a força nós podemos substituir por mg, onde nós temos que a pressão é igual a massa vezes a gravidade.
Veja que densidade, pessoal, é a massa sobre o volume. Logo, nós temos que a massa é igual a densidade vezes o volume que está dentro do meu recipiente, ok? Então, nós podemos substituir pela massa, não é isso? Então, nós temos que a pressão é a densidade, o volume, a gravidade, dividido pela área. Agora, se tratando desse recipiente, que nós temos o volume dele, que pode ser determinado pelo produto da área da base desse cara, né? Pela sua altura aqui do líquido, então nós temos que o volume do meu recipiente coincide com o volume do líquido. Não é isso? Logo, nós temos que o volume do recipiente é a área vezes a sua altura. E como eu estou fazendo isso, é porque na expressão onde nós temos aqui o volume, onde eu vou substituir esse cara aqui, ó, pela área vezes a altura, correto? Então, nós temos que a pressão é a densidade vezes a área vezes a altura, vezes a gravidade, dividido pela área. Nós podemos cortar as duas áreas, né, organizando a nossa equação, e nós chegamos numa expressão que permite calcular o valor da pressão hidrostática, que será representado desta forma, pessoal. Essa é a equação ou expressão matemática que nos permite determinar o valor da pressão hidrostática, ok? Aqui devem ficar atentos no que diz respeito às unidades de medida. Se G, que é a gravidade, for igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então a densidade deve ser kg por metro cúbico. Logo, a altura também deve ser em metro. Esta é uma observação que vocês devem ficar atentos a isso, porque é muito comum o estudante deixar de fazer o exercício ou errar os exercícios que envolvam a pressão hidrostática simplesmente pelo fato de deixarem algumas grandezas físicas em unidades inadequadas. Vejam que se G for igual a 10 metros por segundo, a sua densidade deve ser expressa na unidade oficial, que é o quilo por metro cúbico, e a altura da coluna do líquido para a sua profundidade tem que ser expressa na unidade oficial, que é o metro. Tudo bem, pessoal? Agora eu quero fazer uma consideração muito importante em relação à pressão hidrostática, de que é feito sobre a pessoa quando está dentro da água. Essa pressão não é feita apenas uma direção preferencial, mas sim em todas as direções. Se a pressão fosse apenas de cima para baixo, como neste caso aqui, quando estivesse mergulhando em uma piscina, no mar ou num lago, você iria sempre para baixo até o fundo, onde esteja mergulhando. E, obviamente, isso não acontece, porque a pressão, meus queridos, ela atua não só de cima para baixo, como também de baixo para cima, de um lado para o outro e vice-versa, né? Então, nós podemos afirmar que a pressão hidrostática ela atua em todas as direções do qual o sujeito esteja mergulhando. Meus queridos, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva e divulgue para os seus amigos. Um muito obrigado e até a nossa próxima aula. E lembrando, isso é física!